Salve, salve turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. Hoje vamos falar sobre Near Protocol e por que eu acredito que esse ativo especificamente, ele é um ativo tão promissor. Vamos não necessariamente entrar no quesito de quanto necessariamente esse ativo pode chegar, porque isso aí, baseado no chute, é muito fácil. Eu vou te entregar as perspectivas de por que realmente esse ativo ele de fato é promissor. E para isso precisamos obviamente entender um pouco mais sobre o que é Near Protocol, o que na visão de algumas pessoas pode ser aí, digamos que uma Ethereum Killer, ou seja, uma assassina do Ethereum. Isso porque, digamos que a Near Protocol seria como se fosse uma Ethereum sem nenhum tipo de problemas. Através desse blockchain, você consegue construir contratos inteligentes para a criação de aplicativos descentralizados, assim como, por exemplo, o Ethereum já faz, voltado para DeFi, NFTs, organizações descentralizadas autônomas, games, metaverso e uma série de outras coisas, só que de uma maneira mais simplificada e com uma rede que você consegue pagar taxas mais baixas e ter velocidade de transação, coisa que você não consegue diretamente no Ethereum, e para isso você precisa ali, por exemplo, dos protocolos de segunda camada, né? Então, bom, a Near Protocol basicamente é, de fato, um blockchain de primeira camada, de código aberto, que basicamente oferece contratos inteligentes de uma maneira, digamos que mais facilitada. Inclusive, ela se torna aí a primeira blockchain não EVM, ou seja, que não utiliza a máquina virtual do Ethereum para conseguir, por exemplo, rodar dentro da carteira da MetaMask. Uma outra coisa, a própria Near tem a sua carteira própria, que também se chama Near, e essa carteira, por exemplo, você consegue, através dela, fazer o staking da própria moeda. Bom, fatos importantes para a gente começar a entender. Primeiro é que esse ativo ele vem para o mercado em 2020, estamos em 2023, então perceba que é um ativo muito, mas muito novo, né? Então ainda precisa se provar no fator tempo. Topo histórico desse ativo foi alcançado ali em 2021, próximo, na verdade, da virada para 2022, na verdade, e ela chega ali aos $20. Um topo histórico bem interessante, realizou bastante. Vamos falar sobre essa questão técnica, contudo, o quesito técnico, no sentido de análise necessariamente da ação do preço, não vai ser o fator preponderante para a gente considerar se deveria, por exemplo, investir nesse projeto ou não. Mas é claro que antes de passar todas essas informações, primeira coisa, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo. Se você gosta de Near Protocol, nos ajuda deixando o teu like e compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. É muito importante para fortalecer aqui, claro, o nosso trabalho. Uma outra coisa que também eu vou pedir para que você, além de deixar o like, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda a continuar crescendo aqui dentro do YouTube. É muito importante para que a gente continue produzindo nosso conteúdo. Aqui ao meu lado tem esse QR Code aqui, você escaneando, você pode ir para o nosso canal do Telegram. Lá você vai pegar algumas dicas exclusivas, algumas informações em primeira mão que muitas vezes não dá tempo de trazer, por exemplo, aqui no YouTube. Segundo ponto, no primeiro link da descrição você vai ter acesso ao nosso projeto Ouro, que ainda está com as vagas em aberto, pelo menos até o final de janeiro deve ficar aí com as vagas abertas e depois fecharemos o projeto Ouro, só abrimos no final do ano novamente. Então, se você quiser fazer parte e conhecer um pouco mais sobre o projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo e mentorias exclusivas comigo, dá uma olhada no link que está fixado aí na descrição. Deixar também aqui nossa advertência de responsabilidade e de falar que o nosso maior objetivo aqui é te entregar informação. Por isso, claro, antes de tomar qualquer decisão de investimento, saiba que a responsabilidade, tanto pelo lucro quanto por qualquer prejuízo, ela é completamente sua. Faça sempre, óbvio, aí a sua própria análise. Bom, turma, entendam o seguinte. Em abril de 2022, em uma rodada de financiamento, a Near conseguiu arrecadar 350 milhões, mais de $250 bilhão foi conseguido arrecadar ali em investimentos primários, por exemplo, para aperfeiçoamento do blockchain. Ela tem construído um ecossistema que tem sido bem interessante e ela traz um modelo que facilita muito a vida do usuário. Por exemplo, dentro da Near você consegue ter um serviço onde, ao invés de você ter aquela carteira com números
gigantescos, você consegue reduzir, por exemplo, para colocar em um, abre aspas, um arroba. Você poderia, por exemplo, criar ali o arroba, sei lá, Cripto Explosiva, ou arroba Felipe Rocha, ou arroba que você quiser, necessariamente um que não precise te identificar, mas você pode escolher ali um modelo onde você consegue, digamos que, navegar ou pelo menos utilizar como usuário mesmo de uma forma muito mais facilitada. No decorrer do ano de 2022, obviamente, a Near realizou muito para o seu topo histórico. Ela sai ali de um patamar de $20, vem alcançar até então, no momento da gravação desse vídeo, ela está ali próximo à região de 1,80 a $1,90. Eu particularmente expecto que nesse bear market ela tenha potencial ali para chegar até próximo, por exemplo, dos 80 centavos, mas esquece o fator preço e vamos considerar algumas perspectivas para o futuro de Near. E para a gente poder considerar algumas perspectivas de futuro, primeiro ponto é que a gente vai começar analisando aqui necessariamente os dados de mercado, tá? Os dados de mercado dela, aliás, falei que ela estava ali próximo de $1,80, errei, tá? $1,40, tá? $1,40, $1,30. Bom, pontos para nós primeiro começarmos a observar. Primeiro ponto que eu observo, o market cap dela, apesar de ser um market cap bilionário, é um market cap extremamente baixo. Apenas 1,1 bilhão de dólares aí no seu valor de mercado atualmente, tá? Podendo chegar aí a 844, podendo chegar até 1 bilhão de tokens no circulante, com ali pouco mais de 84% já dos tokens em circulação. Turma, de fato, quando a gente analisa aqui, por exemplo, pela perspectiva do longo prazo, percebam que esse ativo ele está realmente subprecificado demais. Inclusive, está indo abaixo de região do seu próprio lançamento. Quando ela foi lançada para o mercado, veio ali próximo de $1,60, $1,70. Acredito que, de fato, ela está abrindo aí uma zona de oportunidade incrível. Contudo, muito cuidado com as considerações, obviamente, do próprio bear market. Bom, outros pontos que eu também considero aqui sobre a Near Protocol, e para isso eu vou trazer vocês aqui ao próprio Twitter da Near. Eu vou primeiro começar trazendo essa sequência que eles trouxeram aqui no final do ano de 2022, falando sobre tudo que foi construído aí em cima da Near até este exato momento. Primeiro ponto a ser observado aqui é um movimento de mais de 22,6 milhões de carteiras Near sendo criadas até o final do ano passado, tá? Tá aqui 2020, mas essa escrita aqui tá errada. Até o final de 2022. Com as metatransações a caminho, é um modelo que está sendo construído aí dentro da Near. Mal podemos esperar para ver quais os casos de uso serão desbloqueados para colocar o poder da Web3 nas mãos do próximo bilhão. Nesse caso de bilhão de usuários mesmo dentro do protocolo. Um outro ponto, né, a ser observado é também a questão da usabilidade. A contagem diária de transações em Near continua crescendo. No início desse ano foi lançado o Sweet Economy, no início do ano de 2022, né, que rapidamente se tornou um dos aplicativos descentralizados mais usuais do mundo, né, que inclusive recompensa com o próprio token aí, com o modelo Move to Earn. Bom, que é construído aí sobre Near também. Um outro ponto a ser observado, a Near já conta aí com quase 1.000 projetos, né, basicamente construídos como rede nativa sobre a Near Protocol. Isso é muito interessante. Aliás, são mais de 700 projetos, mais de 750 projetos hoje já são construídos aí sobre Near, que mostra também um crescimento realmente de forma expressiva, apesar do pouco tempo nesse protocolo. Bom, atividades de desenvolvedores, já eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. Houve uma pequena redução aí, obviamente, de julho para cá, por conta do próprio cenário de bear market, mas se a gente analisar pelo período do longo prazo, nós vemos uma crescente muito importante em cima de Near. A gente vai entrar também em detalhes a respeito dessa questão, porque é uma questão que nós precisamos levar com
um certo critério importante, principalmente se a gente está pensando em investir para longo prazo. Outro ponto que eu observo aqui também em cima da Near é a questão, por exemplo, do Nightshade, né, que está basicamente aí trazendo uma proposta de melhorar a escalabilidade e inclusive a interoperabilidade de Near com outros protocolos. Isso será talvez não somente muito importante, mas talvez decisivo. Inclusive, a Near hoje já tem, por exemplo, conexão com outras redes, como por exemplo o Substrato, que é utilizado pela Polkadot, ou por exemplo o Cosmos SDK, tecnologia utilizada obviamente pela Cosmos. Isso tudo é muito importante. E para falar em termos de importância e até potencial realmente de crescimento do próprio protocolo de Near, eu quero que vocês observem essa matéria aqui. Bom, Near Protocol é mais promissora que o Ethereum em 2015. Antes do Ethereum subir mais de 20.000%, diz analista. Essa matéria foi de 2 de outubro do ano passado. Nós já estávamos vivendo o bear market. E o que nós precisamos entender é que, primeiro ponto, tá? Para você não entender que estamos puxando qualquer tipo de sardinha, esse analista ele falou durante um evento da própria Near, né? Que é o NearCon, que acontece anualmente. Salvo engano, foi realizado em Lisboa no ano passado, em 2022. Bom, e aí o que é que acontece? Tem aí então o analista, o nome dele é aqui, ó, o Mike Ermolaev. Ele então, presente nesse evento, compartilhou algumas opiniões com o Cointelegraph e, segundo ele, a Near tem o mesmo potencial que a Ethereum em 2015, ou seja, um potencial aí para subir mais de 20.000%, o que poderia mudar totalmente a indústria das criptomoedas e ajudar a redefinir o modelo das finanças tradicionais, isso por conta daquilo que está sendo construído em cima do próprio protocolo. Bom, um outro ponto, né, sobre essa possibilidade de crescimento em cima de Near é porque realmente ela pode começar a ganhar um espaço muito grande, por exemplo, engolindo algumas grandes do mercado, como por exemplo a própria Solana ou a Avalanche, que poderiam ficar para trás em comparação com esse protocolo, e quem sabe, por exemplo, até chegar a bater a própria Cardano, seria uma grande possibilidade. Bom, 2 pontos que nós precisamos também observar a respeito da Near. Primeiro é o próprio ecossistema, né? E o ecossistema da Near, de fato, tem crescido cada vez mais. Apesar daqui no próprio site informar 750 projetos ativos, esse número hoje já é maior. Conta aí também com mais de 125 organizações descentralizadas autônomas. Dentro dos grandes protocolos, nós já temos alguns que acabam chamando bastante a atenção, principalmente aqueles que estão bem integrados com, por exemplo, protocolos como o Octopus ou o Aurora, porque basicamente esses dois, digamos que protocolos interligados a Near, na verdade construídos sobre Near, tem aí um potencial de promover um crescimento ainda mais robusto para a rede como um todo. Bom, olha só, tá, de acordo aqui com o próprio Near Alstom, nós temos aí cerca de 998 projetos sendo construídos em Near, Aurora e também no Octopus. Aurora e Octopus basicamente entendo aqui como, por exemplo, uma segunda camada para a Near, que ajudam também essa rede de primeira camada. E aí nós temos dentro dos principais projetos a Ref Finance, o próprio Aurora, a Trisolaris, a Octopus Network, Metapool, a Suite Economy, como eu já tinha citado aqui anteriormente, e todos esses projetos têm realmente algum potencial de trazer possibilidades de crescimento interessante. Inclusive, o próprio painel Nansen, tá, que tem sido bastante utilizado aí para algumas corretoras divulgar dados de seus balanços, é construído sobre o ecossistema do Aurora. Isso me chama muito a atenção também. Outro ponto que eu quero observar aqui com vocês, né, e acredito que a partir desse ponto nós precisamos ter um certo critério e cuidado nesse tipo de análise, porque ele fundamenta muito, pelo menos para mim, a perspectiva de longo prazo em cima de um projeto. Bom, quando você quer saber se um projeto está crescendo, de fato você precisa entender o número de
desenvolvedores ativos sobre a rede. Entender o número de desenvolvedores ativos sobre a rede, ele é muito importante, porque ele vai te ajudar realmente a entender se, tá chegando mais gente no projeto ou se a galera tá deixando o barco. E aqui nós vamos observar alguns pontos essenciais sobre Near Protocol. Primeiro, extremamente subprecificada, né? A TH dela é de $20,44, estamos a $1,43 nesse exato momento. Outros pontos que eu observo, vou colocar aqui pelo período máximo e olha só. Bom, eu vou só pegar a questão das taxas da rede, perceba esses picos da taxa da rede, e quando eu coloco, por exemplo, a ação do preço, você vai perceber que o crescimento das taxas foi correlativo aí com o próprio crescimento da rede. Então, entenda, a rede cresceu porque ela foi muito usada. E, obviamente, no cenário de derretimento do mercado, a rede caiu, e como a rede, aliás, né, o mercado caiu, a ação do preço cai, o número das taxas também foi reduzida, mas perceba um ponto muito importante, quase $80 mil sendo pagos em uma rede que, abre aspas, ainda está começando. Isso é, de fato, muito importante, batido ali no pico. Outro ponto para a gente considerar que é a atividade dos próprios desenvolvedores. Nós temos ali hoje cerca são quase 100 desenvolvedores em tempo integral construindo sobre Near. Isso também é muito importante. A gente percebe uma escala ascendente. Recentemente a Octopus, que é um projeto interligado com a Near, precisou demitir aí cerca de 40% da sua equipe, conta ali com 30 desenvolvedores, demitiu ali 12 desenvolvedores. Por quê? Porque eles precisavam, como eles são uma fundação, são uma startup, uma empresa, precisava obviamente manter os custos operacionais, e para que não houvesse, por exemplo, uma emissão, nesse caso dos tokens do próprio Octopus, de uma maneira absurda para mercado, para que pudesse manter a operação, se, por exemplo, cogitou, neste caso, demitir desenvolvedores para que pudesse dar continuidade ao projeto. Inclusive, quem continuou no projeto precisou ali ter uma redução de cerca de 20% do salário e o não recebimento de distribuição de tokens. Nesse ponto, eu acho muito responsável do período da parte gerencial realmente de um determinado negócio. Lembrando que a Octopus não é a Near especificamente, a Octopus é um projeto interligado, por exemplo, com a Near, como por exemplo seria ali hoje a Polygon para o Ethereum. Bom, mas isso aqui é somente para a gente entender a conjuntura ali do número de desenvolvedores ativos dentro de Near Protocol como um todo. Bom, turma, então qual seria de fato a visão de futuro que poderíamos perceber, que poderíamos enxergar aí para de fato essa criptomoeda? Bom, primeiro ponto que eu observo é essa subprecificação. Estamos realmente em um ponto muito abaixo. Acredito que ela ainda pode realizar bastante e quem sabe buscar ali algo próximo dos 80 a 90 centavos. Quer dizer que isso vai acontecer? Não sei. Isso depende muito do andamento do mercado, mas é uma possibilidade. Minha perspectiva, já falei aqui algumas vezes, acredito que Near tem potencial para bater o seu próprio topo histórico antes mesmo, por exemplo, da Bull Run, do próximo ciclo, que deve ser próximo de 2025, não quer dizer que necessariamente será, mas nas minhas perspectivas acredito que até 2024 teremos Near acima dos $30, baseado no ponto atual já teríamos ali uma valorização acima dos 2.000% em cima da ação do preço atual de Near, o que para mim abre uma zona realmente de oportunidade incrível a médio prazo. Se a gente for cogitar algo em torno de 2025/2026, acredito que esse projeto tem potencial ali para passar dos 50, talvez 60, quem sabe até $70, porque eu realmente acredito que esse ecossistema crescerá muito e ela será uma blockchain que terá muita demanda a médio e longo prazo. Por isso ficam então aí as minhas perspectivas sobre Near Protocol. Esse vídeo foi aqui um pouco mais extenso para que você pudesse entender um pouco mais a nível fundamentalista sobre a rede. Espero que tenhamos tirado todas as suas dúvidas a respeito disso. Se ficou alguma, manda aí através dos comentários. Vem também no nosso canal do Telegram, caso tenha alguma outra dúvida específica, e manda pra gente lá. Bom, uma outra coisa, nós também separamos um vídeo, ele vai aparecer aqui na caixinha logo depois, trazendo uma análise mais fundamentalista também sobre a DIDX. Eu recomendo que você
você assista esse vídeo, porque pode ser muito importante também para você. Que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo. E até o nosso próximo vídeo, deixa a tua opinião aí também através dos comentários. Fui!